Bom dia, galera, espero que todos estejam bem. Estou aqui para regravar dois vídeos que até agora não entendi o motivo que eu gravei de maneira correta, carreguei, só que ele ficou travado. Os dois vídeos são os seguintes, deixa eu até anotei aqui, ó. É o vídeo 1 da atividade 42 e o vídeo 1 da atividade 38. Atividade 42, relações métricas do triângulo retângulo, e atividade 38, equações do segundo grau. Então, estou aqui para regravar a aula 1 da atividade 38, equações do segundo grau. Galera, para que serve uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau ela foi desenvolvida na época das guerras medievais, onde o pessoal tinha que lançar através de catapulta pedras extremamente grandes. Nós sabemos que lançando uma pedra, o percurso que essa pedra vai percorrer vai ser um arco. Vai sair da catapulta, vai subir até um ponto e vai cair no ponto desejado. Pelo fato de ser extremamente complicado para lançar essas pedras, o pessoal teve que fazer alguns cálculos para mirar certinho na tropa inimiga. Esses cálculos foram nada mais do que uma equação do segundo grau. Nos tempos modernos, essa função praticamente saiu de linha. Temos equipamentos bélicos mais eficientes, porém a equação do segundo grau ainda possui várias aplicações. Se você tem um pé de laranja no fundo da sua casa, você não se preocupa tanto com a produtividade desse pé. Porém, um produtor de laranja, o cara tem 2, 5, 10, 20, 50 mil pés, o cara tem que ter uma noção da produtividade dele. E é mais ou menos o seguinte, galera. Já que planta um pé de laranja, ele não vai produzir nada. Com o decorrer do tempo, vai aumentando a produção, vai chegar no ponto máximo da produção e é naturalmente que vai cair sua produção. Então, a produção no decorrer da vida desse pé vai ter um gráfico mais ou menos assim. Já que a planta não produz nada, conforme vai passando os anos, vai produzindo mais, vai chegar no ápice, depois vai cair. O cara tem que saber exatamente esta curva para, exatamente neste ponto, ele fazer uma nova plantação. Então aqui não está produzindo nada, vai aumentando a produção. Observe que, na hora que chegar neste ponto, eu tenho uma plantação aumentando a produtividade, a outra caindo. Desta forma, o produtor nunca vai ficar sem laranja. Então está aqui a segunda plantação. Nesse ponto vai ter que plantar a terceira. E assim vai. Então aqui nós temos uma aplicação para a equação do segundo grau. Se você pensar no desempenho de qualquer profissional, também vai ter um gráfico parecido com este. Se você pensar, por exemplo, num jogador de futebol, já que ele começa a sua carreira, seus 16, 17, 18 anos, raras exceções, mas a maioria inexperiente, tem muito que aprender. Com o decorrer dos anos, vai ganhando experiência, vai atingir o ápice, o máximo, depois vai ficando velho, vai cair na produção. Isso acontece com qualquer profissional. Pode ser um jogador de futebol, pode ser um professor, pode ser um médico, um metalúrgico, assim por diante. Atinge o ápice, depois cai, é natural. Se você pensar numa bolsa de valores, para quem acompanha a bolsa de valores, sabe que o preço varia praticamente minuto a minuto. Vou apagar aqui, ó. Então o preço das ações sobe, desce, vai fazendo curvas assim. Se você analisar separadamente, cada pedaço vai ser uma equação do segundo grau. Então, como falei para vocês, já deu para perceber que o que importa de fato numa equação do segundo grau é o seu gráfico. Nós vamos estudar gráficos no ano que vem, no primeiro ano. Por enquanto, apenas a resolver as equações do segundo grau. Só adiantando um pouco, o gráfico de uma equação do segundo grau é uma chamada de parábola. O que é uma parábola? É esse desenho. Aqui virado para cima, ou então virado para baixo. Então, esse aqui é o gráfico de uma equação do segundo grau. Isso aqui nós vamos estudar no ano que vem, lá no primeiro ano. Galera, por que é chamado de uma equação do segundo grau? Primeiro, para ser equação do segundo grau tem que ter apenas uma única variável, ou seja, uma única letra que pode assumir valores. De repente aparece uma letra, só que essa letra tem um valor fixo. Isso não é considerado variável.
O próprio nome variável quer dizer que varia, que muda. Então, na equação de segundo grau, nós teremos apenas uma variável. Aqui no nono ano, geralmente a gente escreve essa variável pela letra x. No ano que vem, no segundo, terceiro ano, no curso de física, vocês vão colocar no lugar do x o t, representando o tempo, ou o t representando temperatura. Então vai ter algum significado prático. Aqui na matemática, de forma genérica, o x vai representar qualquer fator. E por que do segundo grau? Porque o maior expoente que vai aparecer na variável vai ser expoente 2. Por exemplo, 3x ao quadrado, ó, expoente 2 aparecendo, mais 4x menos 8. E toda equação tem que ser igualada a alguma coisa. Neste caso, igualada a zero. Galera, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de equação de segundo grau, já na forma reduzida. O que significa forma reduzida? Observe que aparece apenas um único x ao quadrado, um único x, um único termo sem letra. E em ordem decrescente, 2, 1 e aqui sem letra. Galera, então aqui nós temos a forma reduzida de uma equação de segundo grau. Para ser de segundo grau, como eu acabei de falar, o maior expoente tem que ser o x ao quadrado, tem que aparecer esse 2. Se não aparecer, não é uma equação do segundo grau. Se o maior expoente for um x elevado ao cubo, uma equação do terceiro grau. Se for o x elevado à décima potência, uma equação do décimo grau, assim por diante. Se não tiver nada, se não tiver esta parte, vai ser uma equação do primeiro grau. Se uma equação de segundo grau pode estar faltando esta parte, pode estar faltando o termo do x, pode estar faltando o número sozinho, o termo independente. Mas, necessariamente, tem que aparecer o expoente 2 na variável. Bom, nessa primeira aula eu vou ensinar para vocês a parte de identificar os elementos que integram uma equação de segundo grau. Primeiramente, uma equação de segundo grau necessariamente tem que estar igualada a zero. E se não tiver, você sabe um pouquinho de álgebra, você consegue passar para o outro lado trocando de sinal. Então essa é a primeira condição, igualado a zero. A segunda condição, cada letra com seu respectivo expoente tem que aparecer uma única vez. Um único x ao quadrado, um único x, um único termo sem letra nenhuma. E se aparecer duas iguais, você junta. Por exemplo, quatro x ao quadrado menos 4x mais 7x ao quadrado menos 2x igual a 10. Galera, embora o maior expoente seja o x ao quadrado, do jeitinho que está aqui ainda não posso falar que é uma equação do segundo grau. Por quê? A equação do segundo grau tem que estar na sua forma reduzida. Forma reduzida tem que aparecer em ordem decrescente. Ó, 2, 1, voltou para o 2, está tudo bagunçado. Detalhe, e está aparecendo duas vezes o x ao quadrado, está aparecendo duas vezes o x e não está igualado a zero. Então aqui a gente vai precisar mexer em algumas partes para deixar igualado a zero. Como? Já vou fazer em ordem decrescente. O maior expoente, x ao quadrado, expoente 2. Então eu vou juntar 4x ao quadrado com mais 7x ao quadrado. 4 mais 7, 11. 11x ao quadrado. Agora o x. Menos 4 com menos 2. Se eu devo 4, peguei mais 2 emprestado, fico devendo 6. Menos 6x. E a equação do segundo grau tem que estar igualada a zero. Para a gente poder igualar a zero, é só você pegar esse 10 e passar para o outro lado trocando de sinal. Tá positivo, vira negativo. Tá mais 10, fica menos 10. Tudo isso igualado a zero. Agora sim nós temos uma equação do segundo grau. É desse jeito que a gente vai trabalhar. Um único x ao quadrado, um único x, um único termo independente, igualado a zero. Bom, a segunda parte extremamente importante da aula é o seguinte: identificar as partes que compõem a equação do segundo grau. Para a gente resolver os exercícios mais complexos, nós temos algumas fórmulas. Essas fórmulas vão apresentar três letras, o A, B e C. E como que eu faço para identificar o A, B e C? Galera, é o seguinte, o A
vai ser sempre o número, ó, eu falei o número, não falei letra. Vai ser o número que acompanha o x ao quadrado. Neste caso, que número que acompanha o x ao quadrado? O 11. O A vale então 11. O B, galera, vai ser sempre o número que acompanha o x. Eu falei número, não falei letra. Então, quem que acompanha o x é o 6. No caso, 6 negativo. O sinal faz parte do número. Então, B vale menos 6. E o C vai ser sempre o número que não aparece letra nenhuma, chamado termo independente. Neste caso, vale menos 10. O sinal acompanha. C igual a menos 10. Galera, para a gente utilizar A, B e C, nós vamos utilizar nos vídeos 2, 3, 4 e 5. Por enquanto, neste vídeo, apenas para identificar o valor do A, do B e do C. Vou fazer mais alguns exemplos para mostrar para vocês. Ó. Lembrando que necessariamente tem que aparecer o x ao quadrado. Se não aparecer o x ao quadrado, não é uma equação do segundo grau, galera. X ao quadrado mais 4x menos 9 igual a 0. Então aqui eu já coloquei na sua forma reduzida. Então, quanto vale o A? O A é o número que acompanha o x ao quadrado. Opa, mas eu não tenho nenhum número. Quando nós não temos nenhum número, nós temos a letra, ó. Nós temos o x ao quadrado. Porém, nós não temos um número. Então, esse número vai ser o número 1. Porque 1 que multiplica qualquer coisa vai ser o próprio número. Então, esse número 1 está oculto. O A, então, vale 1. O B sempre acompanha o x. Neste caso, é o 4. E o C é o número que aparece sozinho. Neste caso, menos 9. Tá aí. Vou fazer mais um exemplo. Menos 3x ao quadrado mais 7 igual a 0. Ó, já estou colocando a forma reduzida para facilitar um pouco essa videoaula para não ficar tão extensa. O A sempre acompanha o x ao quadrado. Neste caso, menos 3. O B. Observe, nós não temos o x. É diferente de aparecer o x e não aparecer o número. Aqui não está aparecendo o x. Quando não aparece o x, quer dizer que o B vale 0. Porque 0 vezes qualquer número vai ser igual a 0. Somar 0 não vai fazer diferença nenhuma. Então aqui eu tenho 0x, só que 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então não preciso colocar. Então B vai ser igual a 0. E o C é o número que aparece sozinho, 7. Observe, o 7 é positivo, eu não preciso colocar sinalzinho de mais. Só fazer mais um e encerrar essa primeira videoaula. Raiz quadrada de 7x ao quadrado menos x igual a 0. O A é sempre o número que acompanha x ao quadrado. Nesse caso, que número que é este? Raiz quadrada de 7. O B é sempre o número que acompanha o x. Observe, neste caso eu tenho o x, porém não tem nenhum número aqui. Quando que a gente não tem a letra e não tem o número, é a mesma coisa que tivesse o número 1. Porém aqui está negativo, tem um menos, então vai ser igual a menos 1. E o C é o número que aparece sozinho. Que número está aparecendo sozinho aqui? Ninguém. Ou seja, nós temos um 0 escondido. Somar 0 não faz diferença nenhuma. Então aqui eu vou ter o 0 escondido. Tá feito aqui então, galera. Espero que agora dê certo. Já na sequência estou gravando o próximo vídeo, que é o vídeo 1 da atividade 42. Falou e valeu, até mais. Tchau, tchau.